Momento do Discipulado. Não se consegue discipular alguém em um ambiente religioso contaminado. Uma igreja contaminada pelo pecado, é praticamente impossível você discipular alguém bem no caminho do Senhor. Eu vou esclarecer isso, explicar e citar exemplo também na Bíblia. Nós discipulamos ensinando o caminho do Senhor. Se nos cultos, no ambiente da igreja, se o que a pessoa vê na igreja é contaminado, você ensina algo e o exemplo e o testemunho vai ensinar outra coisa totalmente diferente. A pessoa vai ficar confusa, não vai conseguir praticar aquilo que a gente está ensinando, mesmo porque a vida cristã não é praticada isoladamente, individualmente. A vida cristã só é praticada coletivamente. Como assim? O amor, você tem que amar alguém. Não vai amar uma parede, um cachorro ou um celular. O amor de Deus não é pelo celular, pelo cachorro, ou pela parede da sua casa, ou pela piscina da sua casa. O amor de Deus vai se manifestar em relação a outras pessoas. Se o ambiente não favorece, você não tem onde praticar o amor. Não tem quem vai ver a sua alegria, quem vai testificar da sua paciência e domínio próprio. Entende? Toda a virtude cristã, o amor de Deus manifesto, os frutos da nossa vida são em relação a pessoas. Um cristão de 5, 10, 20, 30 anos ou mais de igreja que nunca discipulou ninguém, está mal, mas não está tudo perdido, ainda pode de alguma forma se recuperar, mas não num ambiente de igreja contaminado. Uma Babilônia, ele não vai conseguir, não vai ter apoio, estímulo, nem alguém que ajude, ensine. Essa pessoa ainda tem recuperação, ainda pode acertar a sua vida daqui por diante. Jesus não voltou ainda, mas vai ser muito difícil num ambiente contaminado. Então, há que se ver a mudança de ambiente de igreja. Esse ambiente de igreja contaminado, se você entender que é uma Babilônia, a ordem de Deus é: saia de lá, sair da Babilônia. Não dá para você viver uma vida cristã pura num ambiente contaminado de igreja. Mas no mundo, sim. A gente pode viver uma vida cristã pura no meio do mundo contaminado. O mundo está posto no maligno, mas isso é previsto pelo Senhor. No mundo a gente pode, mas numa igreja contaminada não pode. Jesus foi muito duro no seu tempo para com os fariseus, não para com os ateus, os errados, os terroristas, os zelotes. Jesus não ficou criticando o imperador romano, os políticos da sua época. Não, a palavra dura dele foi para quem mais atrapalhava a obra de Deus e, por fim, quem conseguiu levá-lo à morte, os fariseus. Os fariseus, que eram rigorosos na religião, podiam estar a favor de Jesus e causar divisão no sinédrio e impedir que ele fosse crucificado. O apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, contou com isto. Ele se disse fariseu e dividiu o sinédrio. A parte dos saduceus queria condená-lo. Eles eram representantes dos sacerdotes e dos interesses romanos, mundanos. Mas os fariseus, que se diziam muito rigorosos, gostaram quando Paulo se identificou como fariseu e passaram a defender a Paulo. Jesus não fez isso. Foi uma esperteza de Paulo em uma situação específica, mas Jesus não fez isto.
E os fariseus, então, ficaram totalmente contra Jesus, se uniram com os saduceus e foram pedir a crucificação de Jesus, que foi o que aconteceu com a permissão de Deus. O Senhor quis que Jesus morresse para pagar os nossos pecados, morresse como justo, inocente, puro, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Mas aquele ambiente farisaico não tinha nada de Deus. Há igrejas que vivem atrás de dinheiro, de interesses, de carnalidades, um ambiente social, políticas, panelinha da igreja, não tem nada de Deus ali. E nem vai mudar. Não se consegue mudar uma igreja. O pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, uma vez esteve no Brasil, há 50 anos atrás, ele disse: você muda uma pessoa, uma igreja não muda, só tem um jeito, é sair de lá. Mas saia pela porta da frente, não saia criticando, falando mal, jogando pedras, isso não é bom. Saia da melhor maneira possível para você ser puro, para você poder ser sincero e para poder discipular outras pessoas. Quando você sair de um ambiente religioso contaminado, primeiro, não saia criticando, falando mal, jogando pedra, saia pela porta da frente. Mas busque uma liderança espiritual. Não é a aparência da igreja, o templo, a localização que deve determinar para onde você vai, mas a direção de Deus indicando uma pessoa que vai cuidar de você como líder, a quem você vai reconhecer, um homem, uma mulher, que você vai reconhecer como líder espiritual para a sua vida, para ajudar você a crescer espiritualmente. Então, encontrando essa pessoa, e não vai ser difícil, porque o próprio Deus vai querer mostrar a você, você vai ter que tomar uma decisão séria, deixar toda a sua tradição para trás, todo o seu passado, tudo que você teve, suas amizades na igreja, você vai ter que deixar para começar uma vida nova. Jesus sempre exigiu essa decisão. Se você quer a nova vida, tem que abrir mão da velha vida. Não adianta você querer manter a vida religiosa que você teve até agora, que não deu fruto nenhum. Isso só vai continuar a pesar sobre você. Largue, deixe tudo isto e comece uma vida nova. Quando uma pessoa se casa, ela tem que abandonar a vida de solteira, o que ela fazia na vida de solteira, suas amizades, ela tem que abandonar isso. Vai começar uma vida nova, casada. Assim é o cristão. Mas o fazer discípulos seja para você um termômetro para indicar a temperatura da sua vida espiritual. Fazer discípulos seja um balizamento para você. Se você não está conseguindo, tem coisa errada, tem algo errado. Então, procure um ambiente onde você possa discipular e tenha apoio para isto. Bom, você vai reconhecer alguém como líder na sua vida e você vai começar a investir em pessoas que Deus traz a você. Os seus olhos vão ser abertos. Pessoas aparecerão diante de você porque aparecem. Você é que não dá atenção. Mas essas pessoas que reconhecem você, que estão querendo receber o que você tem, você vai dar para essas pessoas, ensinar como é viver a vida cristã. Na dúvida, você leve ao seu líder, mas você vai estar mais livre para fazer a obra de Deus. Se ligue a outros irmãos que estão numa situação espiritual melhor. Isso tem que ser considerado por você. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, se sua família não quer saber de Deus, se os vizinhos são usados por Satanás, se os colegas de trabalho são terríveis e jogam pedra em você e dificultam a sua caminhada cristã, nada disso pode te atrapalhar. Pelo contrário, a crítica, as dificuldades, os tropeços que colocam no seu caminho pelo mundo, isso só ajuda você a crescer espiritualmente.
Interessante. A igreja atrapalha quando está contaminada com o pecado, com a corrupção, os interesses carnais, a distorção da verdade. Mas o mundo não atrapalha. O mundo, na verdade, ajuda. Quando alguém critica você, quando alguém joga pedra, fala mal de você, na verdade, eles estão ajudando. Você vai entender a situação e se refugiar mais no Senhor. O pior ambiente para atrapalhar a vida de alguém é uma igreja morna, acomodada, porque a pessoa pensa que está bem, na verdade, você só tem estímulo para se acomodar como os demais também. Eles dizem que estão bem, toda religião é assim, e você não produz frutos, você não consegue viver a vida cristã e ainda recebe uma lavagem cerebral nos cultos da igreja para você achar que está bem. Essa lavagem cerebral é terrível nas igrejas, é uma autopropaganda. Muitas igrejas usam isto. Eles ficam passando panos quentes em cima, ficam acobertando o erro para dizer que está tudo bem. Sorria, cumprimente seu irmão, alegria, que bom, alegria, pensamento positivo. Igrejas fazem lavagem cerebral para acomodar as pessoas na mornidão e no pecado e dizer que está tudo bem quando a pessoa está mal, não produz frutos e está longe de Deus. Mas a igreja, com esse pensamento positivo, essa pregação de lavagem cerebral, tenta acomodar a sua consciência dizendo que é assim. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, e tome alguma decisão. Seja, eu vou repetir, para encerrar, o fazer discípulos um termômetro para dizer se você está bem ou mal. Você está discipulando alguém, você sabe o que é isto. Se não está, você está mal e pode ser que tenha que sair do ambiente onde você está até agora, que é um ambiente que está acomodando você. Para você conseguir mudar, começar tudo de novo, saia daquela Babilônia e procure um outro ambiente mais puro, mas principalmente um líder, uma líder espiritual que vá ajudar você nessa caminhada. Tudo depende de você. Faça essa avaliação. O termômetro é este. Você está produzindo fruto? Tem algum discípulo? Está discipulando alguém? Se não está, é hora de acordar e sair depressa.